De todas as características humanas, existe uma mais vil e inquietante. A volatilidade com a qual ela se apresenta, capaz de em 1/1000 de segundo te levar de um paraíso lisérgico ao mais dantesco dos infernos, é o seu caráter mais feroz, especialmente se tiver acompanhada de maus presságios. Estou falando da memória. Nem em toda a eternidade, que indubitavelmente passarei nesse frio e sujo buraco de terra, já tendo sido apreciado por toda a espécie de necrófagas brancas como grãos de arroz, com a mesma voracidade de porcos pela manhã, me farão esquecer aqueles ratos voadores e seus cochichos. Ah, aqueles cochichos do inferno! Se não fossem aqueles demônios, eu não teria chegado onde cheguei. Ainda teria minha pele alva e quente, e sentiria o caminho da água pelo meu corpo e o sabor das cerejas. Não pense que eu queira com essa história te entregar alguma lição importante para seguir sua vida. A minha eu já perdi, e agora as eras passarão sem o meu conhecimento. O mundo irá evoluir, os amores nascerão e murcharão, e eu estarei aqui, com a memória sendo de tão grande maldição que não tive o privilégio, como os outros infelizes sem vida, de adormecer, uma vez condenado a esperar acordado a volta do Criador, se é que ele vai voltar. Irei matar o tédio contando brevemente a minha ruína, esperançoso que ao final você se compadeça e dê fim aos meus algozes, cujos cochichos ainda escuto 7 palmos acima. Eu me lembro muito bem do rosto delas. Era como o brilho do pôr do sol sobre os para-brisas dos carros estacionados, naquela parte mais nobre da tarde, quando olhamos para o céu e nos colocamos em dúvida sobre ir tomar uma xícara de chá, tirar um cochilo ou só sentar em algum banco da rua e sentir o vento. Elas também pareciam com essas sensações, por mais abstrato que isso possa ser. Tinham sido criadas na mesma casa, e isso por si só já bastaria para demarcar uma semelhança entre as duas. Mas apesar das sensações que facilmente remeteriam a ambas, uma delas era devastadoramente irresistível e amável a todo momento, enquanto a outra entregava lampejos fugazes, no entanto maldosos, como quem se diverte batendo a única vez com uma vara de bambu em um cão de rua, e logo depois joga fora o objeto da maldade. Não existia no mundo, e eu posso afirmar com cátedra que jamais tornará a existir uma mulher tão doce quanto foi Marta. O cantarolar dela pelas manhãs, acompanhado por um cheiro de sabonete que religiosamente às 5h45 denunciava o primeiro banho do dia de uma professora de latim, tão dedicada aos seus alunos quanto era ao estudo, por hobby, de mitologias antigas. Eu ouviria Marta falar por horas. E por horas ela falaria de um assunto sem jamais perder sua coerência. Saltava entre danças folclóricas do leste europeu a achados arqueológicos da região da Bacia Potiguar, com a mesma naturalidade de alguém que sai de um cômodo para outro, somente porque o próximo lhe pareceu mais confortável. Não. O mundo não vai ter a sorte de conhecer uma outra Marta. E se Deus realmente existe, ele guardou para ela um sono que eu não mereci. Tão encantadora quanto Marta era sua irmã, Olga. Olga trazia em seus olhares fechados e seu comportamento esguio uma aura de desconhecido que nunca perderia esse caráter, como a esfinge pronta para te engolir a cada palavra proferida ou gesto realizado. Ela possuía uma perspicácia sobre-humana, e junto a isso um senso perfeito para machucar e sarar emocionais. A estabilidade não existia para Olga. Para ela, ou a vida se movimentava como um mar de lua cheia no fim do mês de junho, ou era melhor morrer. Mas e eu, nessa história? Bom, eu nada mais era do que um homem sem grandes aspirações. Um homem potiguar que, como poucos, teve a sorte de herdar o sujo dinheiro surrupiado através dos crimes do hoje decadente Império Português sobre essas terras, e que com eles adquiriu uma grande casa ao estilo neocolonial no antes badalado bairro da Cidade Alta, a fim de proporcionar uma vida de conforto à moça que despretensiosamente encontrei um dia olhando uma exposição sobre o folclore litorâneo na pinacoteca da cidade. Quanto aos demônios que encerraram minha vida de fantasia,
posso dizer que não há nada mais inquietante do que a lembrança do horror. Eu e Marta vivíamos uma vida de sonhos antes dela aparecer. Nosso tempo juntos era muito bem dividido entre longas conversas sobre os mais diversos assuntos, estudos de arte, ela gostava de pintura surrealista, enquanto eu preferia me dedicar à literatura gótica. De uma linda forma, conseguíamos unir muito bem os nossos nãos. E passeios sem claros objetivos pelo centro histórico, pensando na maioria das vezes como seria morar aqui na longínqua Belle Époque natalense. E Marta me amava, e eu era feliz. Certa noite ouvimos um choro e ranger de dentes, junto ao pesado portão de ferro que existia rente à nossa porta frontal de madeira. Marta acordou assustada com o barulho e me guiou ainda sonolento para a entrada da casa, abraçada em meu braço esquerdo. O que vimos foi uma cena de partir o coração. Sua irmã Olga estava com uma trouxa de roupas, chorosa e com a expressão de exaustão de quem teve de andar muitos quilômetros para chegar até a nossa casa. Seu casamento havia terminado. Seu marido a trocara por outra mulher mais nova, embora menos atraente. A acolhemos na nossa casa e ela virou parte indispensável da nossa vida. Com Olga, aprendemos a dividir uma atenção que era só nossa a uma terceira pessoa. Mas não me entenda mal. Não havia nada de exatamente ruim nessa relação. Como eu lhe falei anteriormente, Olga também era uma mulher encantadora, com seus conhecimentos e virtudes, apesar de um certo senso amoral que guiava sua vida. E foi nesse senso de amoralidade que os monstros construíram minha caverna gelada. Marta admirava Olga mais do que todas as pessoas do mundo. Para ela, sua irmã era uma síntese do que de mais refinado existia na humanidade. Seus hábitos tão espontaneamente irregulares e seu caráter de fazer o que desse vontade na hora que te apetecia provocava na minha cônjuge um fascínio tão sublime que era impossível não notar sua obsessão a pelo menos 700 metros de distância. Por outro lado, sempre me incomodou aquele olhar fechado que Olga possuía tão naturalmente. Um olhar de sussuarana, de quem não faz nada que não tenha sido exaustivamente calculado. Aquele olhar, ao mesmo tempo que me incomodava, me seduzia ao mundo de inquietude. Por que ela é tão facilmente sedutora? E se ela causa esse fascínio apenas para depois desestabilizar emocionais e se divertir com isso? Não posso crer que tenha sido mesmo verdade essa separação do ex-marido devido a uma opção dele. Nunca o vi perambular pelos cafés noturnos da Afonso Pena com outra acompanhante que não uma expressão de desalma desde o seu desquite. E Marta ama, por Deus, ela ama como os portugueses amam a Virgem de Fátima. A minha desgraça se iniciou quando, em uma noite de pesadelos de loucura, me levantei e me dirigi à cozinha para tomar um copo de água como quem espera que, acalmando os nervos, poderia dormir em paz. Naquela noite, sonhei que as portas do inferno se abriam e delas surgiam gigantes morcegos marrons que me tiravam tudo o que tinha e me lançavam ao abismo. Um abismo sem a literatura gótica, sem a casa neocolonial, sem a minha Marta, mas com ela, a serpente dos olhos de felino sorrateiro, me olhando e se divertindo com meu infortúnio. E nessa agonia levantei, levei o copo à boca e assim que eu terminei o último gole, ouvi aquela voz quente e levemente rouca surgir da escuridão. Você também perdeu o sono, não foi? Vestida com um roupão de seda, ela caminhava na minha direção, e quando eu percebi já estava a 2,5 palmos de distância. Eu sei o que ela quer. Eu não vou permitir que ela tire tudo o que eu já conquistei e que amo. Com a mesma velocidade que levantei o rosto para olhar para aqueles olhos infernais, retirei do faqueiro a primeira faca que veio à mão e num célere e violento golpe cravei tão precisamente quanto pude em sua garganta, onde, por sorte, ao atingir a laringe, suprimiu qualquer grito que pudesse acordar Marta do seu sono plácido. A partir dali foram sucessivas cutiladas até que eu avistasse a vida sair daqueles olhos profundos. Logo depois, levei seu corpo para o mangue e enterrei naquela lama densa, esperando que os animais que vivem naquele antro fétido fossem meus cúmplices. Daquele dia em diante tive de mentir para minha amada. Sua irmã teria voltado para o marido, que ao perceber a bobagem que havia feito, retornou correndo para os braços daquela mulher tão incrível.
E então partiram juntos em longas férias de reconciliação pela região serrana do estado. Marta acreditou, pois era perfeitamente assimilável à ideia de um arrependimento. Quem não se arrependeria de chutar alguém como Olga, afinal? Os dias se passaram e quando estávamos quase retomando as nossas vidas, eles chegaram no meio da noite. Os demônios marrons. Sussurravam pelos cantos da casa o que havia acontecido. Instigavam minha esposa a investigar o porquê sua irmã não se comunicara com ela, mesmo à distância, depois de tantos dias. E Marta sentia a falta dela. Comentava lembrando aspectos da irmã que ela tanto amava. Sem dúvidas ouvia aqueles demônios sussurrarem do teto os horrores do que tinha acontecido, cúmplices sem almas daquela criatura. Será que mesmo tendo me livrado dela, ela enviara seus lacaios para cumprir a maldição do meu pesadelo? Foram noites de sussurros cada vez mais audíveis. Marta acordava no meio da noite, de certo ouvindo os grunhidos agudos daqueles que eu não posso acreditar que vieram de um lugar diferente do limbo escuro. Ela sabia. Sim, ela sabia. Planejava calmamente o momento de me abandonar. Foi em uma dessas noites, quando os morcegos falavam não apenas através de cochichos, mas em alto e bom tom o que me aconteceria em breve, que Marta acordou. Eram 4h12, e o sol em poucos minutos apareceria. Eu não suportava mais aquela encenação. E foi ali, de olhos fechados e gritando mais alto do que os lacaios da serpente, que libertei a alma do amor da minha vida, com as minhas mãos no seu pescoço, para logo em seguida encher meu estômago de barbitúricos com uma bela dose de uísque e cumprir a profecia que Olga me imputou, sendo levado sem vida pela correnteza do rio Potengi, sozinho. Não consegui fugir ao infortúnio do abismo da solidão, e a saudade de Marta me corrói mais do que a boca dos vermes necrófagos. Nesse inferno só uma coisa me atormenta mais do que a saudade. Eles ainda estão ali. Posso ouvi-los em cima da minha cova, cochichando dia e noite o horror que causei a mim mesmo e a quem eu mais amava.